E aí eu admito que desenvolvi uma neura, como se diz, uma neura, poderia ser enquadrada como uma paranoia, uma fixação, uma disfunção mental qualquer, decorrente de um episódio ocorrido na minha adolescência. Eu tinha uns 14, 15 anos, no fim dos anos 70, e aí o pai de um colega de escola, garoto que também jogava futebol rotineiramente comigo, com os meus irmãos e outros adolescentes da vizinhança, na Ilha do Governador, num subbairro lá de classe média, predominantemente. E aí o pai dele apareceu na televisão, mas não foi por uma boa razão, pelo contrário, né? Tinha polícia envolvida, entrando na casa dele, né? E a gente ficou sabendo depois que havia sido o cumprimento de um mandado de busca e apreensão para encontrar mais provas contra este senhor, que era um auditor fiscal. E estava sendo acusado de fazer parte de uma quadrilha que havia desviado milhões e milhões dos cofres públicos no estado do Rio de Janeiro. E ele ali, na vizinhança, era considerado um cidadão acima de qualquer suspeita pela maioria dos moradores, né? Tinha uma casa muito bonita que se destacava na rua vizinha nossa, né? E essa situação foi um impacto geral, né? Inclusive, o meu colega, nosso colega, acabou sofrendo bullying por parte de alguns dos outros colegas, uma situação muito lamentável, né? E me incomodou bastante aquela perseguição, o pessoal sufocando ele, não dando trégua, né? Ele acabou se afastando da escola e a família se mudou. O pai dele acabou sendo preso, mas ficou pouco tempo na cadeia, muito pouco tempo. Acho que conseguiu bons advogados, mas as provas eram incontestáveis. E aí ficou essa referência muito forte, né? Foi um auê durante um tempo, né? E a lição seria de que não devemos, em hipótese alguma, acreditar em fachada, né? Seja por causa de cargos, auditor fiscal, seja por causa de padrão de vida, vida boa ali, né? Uma casa quase luxuosa, com jardim, varanda, né? Que se destacava mesmo. E a família acabou se mudando, a gente não soube mais notícia deles. E eu é que desenvolvi, né, esse comportamento que até hoje persiste, né, de ficar olhando para outras casas da vizinhança que se destacavam por serem pujantes, belas, exuberantes, com luxos, na comparação com as demais, e olhando para os donos das casas, homens, né? E de um modo geral, quando quadrilhas são desbaratadas, né, e acabam parando no noticiário por envolvimentos criminosos os mais diversos, são homens, de modo geral, os chefes dessas quadrilhas. Rarissimamente encontramos mulheres fazendo parte de quadrilhas corruptas, muito menos mulheres chefiando essas quadrilhas. Então, os homens ganham de goleada nesse lamentável ranking. E eu ficava olhando para aquelas casas ali da vizinhança e aqueles cidadãos nos seus jardins, nas suas sacadas. Eu ficava imaginando, será que são corruptos também, criminosos, quadrilheiros, mafiosos? E eu fiquei pensando nisso ontem, quando eu gravei, depois de ter gravado um vídeo falando sobre torturadores. Também, de um modo geral, se camuflam, né? Cidadãos de bem, muitas vezes vistos pelos seus vizinhos e até parentes, muitas vezes não sabem das suas atividades, nem um pouco nobres, pelo contrário também, né? E que quando são desmascarados, quando são apontados como torturadores,
a exemplo de corruptos, muitas vezes é chocante para quem achava que eles eram a reserva moral da nação, aqueles cidadãos nobilíssimos acima de qualquer suspeita, né? E até hoje eu fico olhando assim, outros bairros em que morei, onde eu moro, né? Vejo alguma residência que se destaca na paisagem dos imóveis e vejo às vezes homens que se aposentaram novos, eu fico pensando logo, e caramba, será que fizeram parte de esquemas corruptos e se deram bem, entre aspas, né? Ficaram ricos, podres de ricos, vivem de rendas, aplicações no exterior, altas viagens, mas eu acho que vale como lição para a gente ficar com o pé atrás, até nas nossas pequenas interações cotidianas, né? Com a passagem do tempo, a maturidade, as interações sociais todas que a gente vai acumulando, a gente desenvolve uma percepção e muitas vezes a pessoa aparece ali, uau, que figura assim, de destaque, mas a gente fica com o pé atrás, caramba, tem alguma coisa ali que não gera uma confiabilidade completa, né? Mas isso não serve, a meu ver, como munição para a gente desacreditar dos seres humanos. Pelo contrário, eu tive a oportunidade de conhecer muitos seres humanos admiráveis, o oposto disso, né? E que se mostraram confiáveis ao longo da jornada, mesmo que a gente não possa, a priori, ter uma confiança irrestrita, né? Mas há pessoas e pessoas, né? As suas condutas, o seu caminhar, as obras, a constância, a dedicação ao próximo no dia a dia ali, né? A solidariedade, o não egoísmo, etc e tal, mas ficou muito marcado isso na minha existência e até hoje reverbera, né? Podem me chamar de neurótico, sim, mas eu acho que é leve, é saudável até. Um grande abraço para todos, tudo de bom, até já.